Sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje abordaremos mais uma regra de fé, desta vez relacionada com a doutrina da dispersão e coligação da casa de Israel. O Senhor declarou aos israelitas: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esta história teve início com o convênio que o Senhor estabeleceu com o patriarca Abraão. Esse convênio foi renovado com Isaac, o filho de Abraão, e mais tarde com Jacó, o neto de Abraão. Deus disse a Jacó que ele passaria a chamar-se Israel. Israel teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. O Senhor tornou claro as incomparáveis e maravilhosas bênçãos reservadas aos israelitas, caso estes permanecessem fiéis ao convênio feito com o Senhor. Por outro lado, anunciou-lhes que sofreriam terríveis calamidades caso se afastassem do caminho da retidão. Essas calamidades recairiam sobre o povo de Israel, como explicado no capítulo 26 de Levítico. Primeiramente, o Senhor permitiria a doença, depois enviaria a seca e a fome, e por fim a guerra e as pestes. E se após tudo isso ainda assim não lhe dessem ouvidos, o Senhor os castigaria com aquele que é considerado como o mais severo dos castigos, a dispersão. Profeticamente, esta advertência foi repetida vez após vez, tal como lemos em Deuteronômio no capítulo 28. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como uma águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto. O Senhor vos espalhará dentre todos os povos, desde uma extremidade da terra até à outra extremidade da terra. Pela boca do profeta Amós, o Senhor disse: mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. A história evidencia que os israelitas escolheram o caminho da transgressão até sofrerem o castigo da dispersão. Sabemos que depois dos 120 anos que compreenderam os reinados sucessivos de Saul, David e Salomão, o reino unificado de Israel dividiu-se após a morte do rei Salomão. Surgiram assim dois reinos, um a sul, que veio a chamar-se Reino de Judá, e outro a norte, que por ser constituído pela maioria das tribos, acabou por conservar o nome de Reino de Israel. Os dois reinos conservaram uma existência separada por aproximadamente 250 anos. Por volta do ano 721 a.C., os assírios invadem o Reino do Norte, ou seja, o Reino de Israel, levando em cativeiro as 10 tribos desse reino em direção ao norte. Nada mais se soube do paradeiro dessas tribos. Ficaram conhecidas para a história como as 10 tribos perdidas. Cerca de um século depois, em 586 a.C., o Reino de Judá acabou por sofrer o mesmo destino. O templo foi destruído e o povo levado em cativeiro pelos babilônios. Após a época de Cristo, Jerusalém foi destruída de novo, desta vez pelos romanos. Os judeus foram espalhados por quase toda a parte do mundo. Nas Escrituras abundam as profecias, quer sobre a dispersão, quer sobre a coligação ou restauração da casa de Israel. A história da salvação é feita de dispersão e coligação, de encontros e desencontros. Essas operações, de uma maneira ou outra, acabam por cumprir os propósitos e os desígnios divinos. Deus faz com que a casa de Israel, dispersa, venha a misturar-se com outros povos e, dessa maneira, as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó chegam também a todas as famílias, tribos, línguas e povos. O profeta Ezequiel previu: assim diz o Senhor, eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação, na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Pelas explicações dadas, expressamos a nossa crença na restauração da casa de Israel, com as palavras textuais da nossa 10ª regra de fé, que declara: cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Certamente o telespectador perguntar-se-á: porquê no continente americano? Para responder a esta questão, voltamos para o livro de Mórmon. Ele relata a história de vários grupos que deixaram Jerusalém por volta do ano 600 a.C., antes da invasão babilónica. Um desses grupos, liderados por um profeta de nome Lehi, divinamente instruído, acabou por abandonar Jerusalém em direção ao deserto junto ao Mar Vermelho e, depois de construir um navio, cruzaram o oceano em direção ao continente americano. Esse grupo de israelitas eram descendentes da tribo de José. São um remanescente da casa de Israel, separado da árvore principal, acabando por ir habitar o continente americano. Esse povo também são parte da casa de Israel. São as outras ovelhas referidas por Jesus Cristo quando disse aos de Jerusalém: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor.
Naturalmente que Jesus não se referia aos gentios, pois, como tornou claro, o seu ministério era exclusivo à casa de Israel, pois ele mesmo afirmou: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Para ter-se um quadro completo é preciso compreender as bênçãos concedidas por Jacó e Israel aos seus 12 filhos. Apenas José e Judá tiveram as bênçãos maiores. Judá seria aquele pelo qual viria o Messias e José teria as mais ricas bênçãos. Conforme registrado no capítulo 49, lemos: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. O ser frutífero significa uma posteridade numerosa. Junto à fonte, talvez signifique estar próximo a muitas águas, como o oceano. Seus ramos correm sobre o muro, isto é, atravessariam o oceano. A palavra muro aqui é a mesma emprega quando Moisés dividiu o mar vermelho e se fez um muro de água à sua direita e outro muro de água à sua esquerda. A vida de José prefigura o futuro da sua descendência. Da mesma forma como José foi separado dos seus irmãos e vendido para o Egito, vindo mais tarde a ser a causa da salvação dos seus irmãos, também um ramo da tribo de José seria levado para longe das restantes tribos, para uma terra longínqua, para mais tarde desempenhar um papel crucial na reunião das outras tribos da casa de Israel. A coligação teve início com o Evangelho restaurado nestes últimos dias. A casa de Israel será reunida nas terras de sua herança. Gradualmente está a processar-se uma coligação, quer física, quer espiritual. A tribo de Judá voltou às suas terras de herança, e o mesmo sucederá com as restantes 10 tribos perdidas. Tudo isso deverá acontecer em preparação para a era milenar, um período em que a terra descansará por 1000 anos. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. E se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Fica o desejo da continuação de uma boa tarde e até ao nosso próximo programa.